Bom, muito obrigado, Matheus. E vamos dar sequência a esse palco interativo, recebendo agora ao palco Flávio Augusto da Silva Lopes, presidente da Conlurb. Uma salva de palmas para o Flávio. Flávio está aí? Ele não... Tá? Não? Bom, o Flávio não está agora, então vamos dar sequência chamando o próximo aqui, que é a Rafaela Viegas Rimer. Desculpa, Senior Account Manager da Biohad. Uma salva de palmas para. Obrigada a todos. Obrigada pela presença e pelo convite. Eu gostaria de parabenizar pelo evento que está sendo realizado hoje. O meu nome é Rafaela Rimer, eu sou Account Manager, né? Sou gerente de contas na Biohad Brasil. E eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a nova era do monitoramento de efluentes, enxergando o invisível no PCR digital em gotas. Ah, tá. Obrigada. Para onde eu pego? Não está indo. Foi. Eu vou iniciar falando um pouquinho sobre a Biohad. Ela é uma empresa que está há mais de 70 anos no mercado. É uma empresa que investe em inovação contínua, com um mix de negócios complementares, trabalhando desde a área de ciências da vida até diagnósticos clínicos. A Biohad tem em torno de 2,8 bilhões de dólares em vendas anuais e mais de 8 mil funcionários em todo o mundo. Gente, eu não estou me assistindo. Aqui é para mostrar para vocês aonde está presente a Biohad hoje, em termos mundiais, e a sede fica em Hércules, na Califórnia. Aqui. Bom, vou entrar no assunto. Primeiramente, eu queria falar sobre a importância do monitoramento epidemiológico. O monitoramento ele tem como tem a detecção, né, de um patógeno, de um vírus, quando e onde ele ocorre, a retenção para que não seja disseminado esse patógeno. Tem como intuito o estudo para fortalecer o conhecimento, para melhorar tanto a prevenção quanto o controle da doença e, por fim, proteger, acho que eu estou na frente aqui, proteger e manter os indivíduos saudáveis. Bom, quando a gente vai trabalhar com o monitoramento a partir de água de esgoto, né, de reuso, a gente vai para uma outra escala de monitoramento epidemiológico. Porque o sistema de esgoto ele acumula amostra de diversos indivíduos num único ponto de coleta. Aqui é um exemplo de diversos patógenos, né, e de diversos alvos que têm sido estudados no monitoramento de efluentes. O objetivo é criar um sistema de alerta precoce para surto de doença, assim como quantificar de forma acurada os níveis de infecção em uma comunidade, tanto dos indivíduos sintomáticos quanto dos indivíduos assintomáticos. Eu tirei esse print na verdade, é um site que faz o monitoramento de localidades onde está sendo feito o monitoramento de Covid em água de esgoto em todo o mundo. Eu fiz na sexta-feira esse print, ele é atualizado, e tínhamos 72 países fazendo monitoramento de Covid em esgoto, com 4.479 locais de coleta. Esse print foi feito do PubMed, que é um site de publicações científicas. Eu fiz a busca, né, de monitoramento de efluentes e ele me deu esse gráfico mostrando que o boom do monitoramento de efluentes aconteceu principalmente quando teve a pandemia de Covid, mas já eram feitos trabalhos de monitoramento há muito tempo antes. Novamente. Eita, voltou.
Bom, esse é um artigo científico, na verdade, de um jornalista científico, e ele juntou vários dados de outros pesquisadores, e eu achei importante trazer para vocês, porque tem alguns dados importantes do que pode ser feito com monitoramento de efluentes. Em 2022, no início de 2022, foi detectado mais de uma vez nos esgotos de Londres pólio. E isso dá um alerta, né, para as autoridades para que seja feita alguma coisa a respeito disso antes que isso possa gerar algum caso clínico. Que foi o caso do que aconteceu em Nova York também, em 2022, teve um caso clínico de pólio e eles pegaram amostras de monitoramento de esgoto de Covid e testaram e viram que era possível detectar pólio um mês antes de quando teve o caso clínico. Novamente, foi possível detectar a nova variante Omicron, né, de Covid, 2 semanas antes do primeiro caso confirmado. Tudo isso com monitoramento de efluentes. Ui, desculpa. E foi detectado varíola de macacos no segundo dia de testagem em São Francisco também. Bom, a tecnologia para o monitoramento de efluentes que é feita hoje é a PCR. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar. Tá aqui, isso aqui é um print que eu tirei do site do Sérgio Franco. E tá aqui o PCR, ele é hoje considerado pelo CDC o padrão ouro para testagem de indivíduos para a Covid. Bom, se utiliza hoje para o monitoramento de efluentes de Covid e de outros patógenos o PCR, só que tem alguns desafios com relação à metodologia quando aplicada para efluentes. Primeiro, as análises são semi-quantitativas ou de presença e ausência, necessitando de uma referência para que seja feita a quantificação, e com isso gerando alta variabilidade nas medições e análises. As concentrações são muito baixas, né? Porque o seu patógeno, o seu alvo, está ali diluído em meio a muita água. Então, fica no limite de detecção da técnica. E, fora isso, tem a presença de inibidores presentes na água de esgoto, né, de reuso, que atrapalham a reação. Essas limitações elas podem ser superadas utilizando a PCR digital em gotas, que é o que eu vou falar para vocês agora. Bom, eu não sei se todos conhecem, essa aqui é a loja da MM, lá em Nova York. Ela é lotada com esses tubinhos cheios de MM coloridos. Se eu falar para vocês olharem esse tubo aqui específico, e eu coloquei 5 MMs arco-íris ali dentro. Vai ser fácil achar isso ali dentro? Não vai. Mas e se eu particionar em cookies? Pegar os cookies e fazer cookies com todos esses MMs? Vai tornar um pouquinho mais fácil essa busca. E é basicamente o que a nossa tecnologia faz. Ela pega o material genético ali extraído e a gente separa em gotas. Não sei se eu estou na frente aqui para vocês verem. Eu vou aqui colocar de uma outra forma, mas basicamente o PCR em tempo real, né, que é a metodologia utilizada hoje, você vai ter, por exemplo, aqui, no meu exemplo, 40 mil moléculas de DNA qualquer, com 40 moléculas de DNA alvo, que é o que eu estou buscando. Isso vai dar uma abundância de 0,1%. Quando eu vou separando a minha amostra em gotas, isso permite que eu tenha 40 gotas, mais ou menos, com o meu DNA-alvo, e 19.960 gotas sem o DNA. Mas, nessa gotinha onde tem o meu material-alvo, né, eu vou ter uma mudança muito maior. Por exemplo, aqui no meu exemplo, eu tenho 2 moléculas de DNA qualquer com uma molécula de DNA que eu estou buscando do meu patógeno. Isso vai me dar uma abundância de 33%. Então, é muito mais fácil de detectar aquele alvo raro. Com isso, eu consegui resolver a questão das concentrações virais muito baixas, porque, apesar de estar com uma concentração baixa, a minha metodologia permite
que seja verificado, que seja amplificado e que seja detectado. E, fora isso, a questão dos inibidores também, porque da mesma maneira que a gente separa as amostras, né, os inibidores também são diluídos em gotas e tem uma menor atuação de inibição na reação. Bom, como funciona? Basicamente, as gotinhas vão passar, isso eu estou simplificando muito, mas as gotinhas vão passar em frente ao equipamento. As gotinhas que têm o DNA-alvo, elas vão fluorescer e o equipamento vai contando. Dessa forma, a gente consegue ter uma quantificação absoluta do quanto eu tenho do meu alvo naquela amostra. Então, novamente, resolvi a questão das análises semi-quantitativas de presença e ausência, que eu consigo fazer uma quantificação mesmo, e a questão da variabilidade, porque eu não vou precisar de uma referência, então não tem a questão de, às vezes, você ter que fazer uma curva padrão de diluição e ter a variabilidade entre as amostras. Com relação ao monitoramento de efluentes para a COVID, isso utilizando a tecnologia de PCR digital, é possível detectar 6 dias antes do teste clínico, ou seja, no segundo dia de infecção. E sendo que nós temos uma taxa mais ou menos de 32% de indivíduos infectados que vão buscar assistência médica. Então, com isso, eu pego tanto os indivíduos infectados, né, que vão testar, como aqueles que não estão testando e os assintomáticos. Então, eu consigo ter uma leitura de cenário muito mais realista. Esse daqui é um print que eu tirei da página do CDC. Eles têm uma página sobre monitoramento de efluentes e lá mostra que o PCR digital em gotas já é utilizado, ele é validado pelo CDC para esse tipo de monitoramento. Bom, aqui eu tenho alguns, ficou um pouquinho pequenininho, mas é só para mostrar algumas alvos, né? Alguns patógenos que a gente já tem pronto para detecção. Então, por exemplo, legionela, ebola, zika, enterococos, norovírus, adenovírus, covid, entre outros. Tudo isso a gente já tem pronto, tá? Para fazer o monitoramento. Além disso, na verdade, não tem limite, porque é possível customizar para o que vocês quiserem detectar. É possível customizar um ensaio para fazer essa detecção com o PCR digital. Então, é isso. Começa com uma gota e termina com uma descoberta. Queria agradecer. Tem aqui os meus contatos. Caso tenha alguma dúvida, a gente pode conversar depois. Obrigada.